Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do LideraCast. Nesse programa falamos sobre assuntos importantes e relevantes para o mundo corporativo. Aqui nós amamos projetos que transformam pessoas em empresas. Os nossos convidados são sempre C-levels, executivos, empresários e líderes em suas áreas. Hoje, nesse podcast, nós vamos abordar o tema empreender e intraempreender. Qual é a diferença? E para isso nós contamos com a minha querida amiga, conselheira do MFN, Grupo Mulheres Fazendo Negócios, Cláudia Kohn. Cláudia, seja super bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu sei que você fez uma jornada enorme para estar aqui e nós ficamos muito agradecidos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu não só te agradeço, minha amiga, mas você é uma empreendedora exemplo e por isso eu fico super à vontade da gente bater um papo aqui. E é isso, hoje nós vamos bater um papo muito gostoso. Eu vou falar da mini bio da Cláudia, e essa mini bio revela um monumento que a Cláudia Kohn é para a área de saúde no Brasil. Uma das mais admiradas executivas da saúde, com experiência de 37 anos no setor, é diretora executiva, responsável por negócios nacionais e relações institucionais do DASA, intraempreendeu na DASA na criação do autodiagnóstico. Aliás, eu só uso autodiagnóstico em todos os meus exames, recomendo. Certificada em conselho pela HBS, Harvard Business School, é conselheira de entidades importantes de saúde e de empresas de outros mercados. VP do Conselho da ICOS, Instituto de Coalizão e Saúde, conselheira da Abremed, Associação Brasileira de Medicina e Diagnósticos, CN Saúde, Confederação Nacional de Saúde, membro do Conselho de Administração da Sindiosp, Sindicato de Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo, conselheira do SEBEX, Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, é também diretora adjunta do DECOM Saúde, Departamento do Complexo Produtivo e Econômico de Saúde e Biotecnologia da Fiesp, é conselheira no CONFEM, que é Conselho Feminino na Fiesp, onde também sou conselheira, preside o Conselho Executivo da CTC-TEC, membro do Conselho da EMIBRA, o que reforça ainda mais sua atuação em conselhos de empresas familiares com foco em estratégia, governança, sustentabilidade e longevidade das companhias. É uma das líderes do Mulheres no Brasil, no ativismo pela causa, inclusão e equidade. Embaixadora de Mulheres Positivas, conselheira do programa Winning Woman, da Ernst Young, conselheira do grupo MFN, Mulheres Fazendo Negócios, membro da WCD Woman Corporate Directors, foi eleita 4 anos entre as 100 maiores líderes do Brasil e eleita uma das 100 líderes da década pelo Grupo Mídia. Tem paixão em formar pessoas e que transformam a saúde, gestão e governança das companhias, e por sua família, que se refere ser seu grande porto seguro para tantas atividades. O tema do podcast de hoje, como eu falei, é empreender e intraempreender. Então, eu gostaria de perguntar para a Cláudia Kohn. Cláudia, quem é você que vai falar sobre esse tema tão importante e relevante? Acho que você já falou. Não deixei nada para você, né? Eu acho que eu não tenho nada para falar, estou brincando. Fiquei fazendo um déjà vu. Você foi falando todas as coisas que eu faço e algumas pessoas me falam, a gente só pode fazer uma coisa de cada vez. E eu não consigo, né? Talvez eu seja essa pessoa. Eu sou, antes de tudo, filha da Ruth e do Geraldo. O Geraldo é uma estrela que me guia no céu e que me inspira. Meu pai, um exemplo de generosidade, de um cara extremamente correto, metódico, observador e muito amoroso. Minha mãe, com 96, é uma potência de pessoa, voluntária, trabalha com crianças de 7 a 9 anos ainda,
e faz eventos, e faz aniversariante do mês, e faz... Então, eu sou fruto desses 2 pontos de referência para mim. E, portanto, quando você falou da minha família, eu sou fruto dos valores que eles me ensinaram. Você é uma construção, né, forjada por essas 2 pessoas incríveis, né, Sou, que eu sei que você admira muito, que eu Cláudia. admiro e tenho como guia. Sou, portanto, uma pessoa que teve uma infância com todos esses exemplos e esposa do Danilo, que é outro porto seguro meu, um cara que me acalma e um companheiro, uma paixão, um amor, que empreende junto comigo na vida, me ensina muito e, portanto, eu sou feliz. Eu busco a felicidade sendo feliz. Adoro trabalhar, tenho paixão pelo que eu faço. Trabalho para mim, eu não posso falar isso, não. Minhas lideranças vão falar assim, então trabalha mais. Não, brincadeira. Mas eu me divirto trabalhando. Então, trabalho para mim não é algo que, que negócio pesado, que a pessoa fala, hoje é sexta-feira e eu preciso liberar do trabalho. Não, eu estava trabalhando, ontem eu saí de uma reunião, fui direto para Ribeirão Preto, cheguei lá às 7h20, às 8h, eu estava abrindo uma plenária com craques como o ex-ministro da Saúde, o presidente do Moinhos, no Rio Grande do Sul, e outras lideranças empresariais, e está tudo bem. E depois teve o jantar, acordei cedo, vim para São Paulo, tive reunião. Eu sou isso, eu gosto das atividades que eu faço. Em conselho, antes da gente falar sobre empreender, eu me encontrei quando eu comecei a ser de conselhos de associações ou entidades que representam a saúde. Eu percebi que no conselho eu não tinha o que eu tinha como gestora da saúde, como executiva, que é colocar a mão na massa, realizar e transformar, mas eu poderia transformar através da influência, do conhecimento e da influência positiva e da formação de pessoas. E essa sim é uma paixão. Formar pessoas, mentorar, trazer o que de melhor uma experiência pode trazer para alguém é o que me fez ser quem eu sou hoje. E todos esses conselhos que você leu, por isso que eu estava num déjà vu São aqui. vários, quando eu comecei, eu não coloco meu nome num conselho simplesmente para estar lá. Eu gosto de alguma forma de contribuir com esse conselho. E assim é com a MFN. Você sabe que às vezes eu não tenho tanto tempo em número de horas, mas o que eu tenho 100% voltado para transformar e para melhorar. É isso que eu sou. Eu não tenho dúvida nenhuma, Cláudia. Bom, primeiro, Cláudia, que você sabe disso, já te falei várias vezes, e a Cláudia, para mim, é uma referência, um farol que me guia. A Cláudia está me mentorando, né, e comigo desde o começo do MFN. O MFN, para quem não sabe, nasceu na sala da minha casa e a Cláudia estava sentada lá no sofá nessas primeiras reuniões que aconteceram. Então, a Cláudia, para mim, é um farol, porque além de tudo isso que ela falou, ela gosta de trabalhar, ela gosta de transformar, ela põe a mão na massa. A Cláudia é uma estrategista como poucas que eu conheço. Então, sempre que eu penso em mulher na área de gestão de estratégia, lembro de algumas e a Cláudia é sempre a minha primeira, mas eu não acho que esta é a característica que mais me faz admirá-la, Cláudia. A característica que mais faz eu ter admiração por você é a tua generosidade. Você é uma mulher generosa, é uma mulher que a gente conversa, já faz ponte, constrói estradas, não derruba, manda o telefone, tem sempre uma palavra boa e está sempre muito disponível, apesar de tudo isso que você faz. Então, estrategista, eu não tenho dúvida alguma, aprendo muito com você, mas na generosidade, e eu tenho sorte, eu tenho mulheres generosas ao meu lado. Quando você veio para o MFN, foi por essa generosidade, né? Acho que você olhou para mim e falou, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa, que ela quer construir alguma coisa e acreditou. Então, assim, o MFN chegou até aqui porque vocês, conselheiras, emprestaram para nós toda essa reputação que vocês têm. Então, muito obrigado por estar aqui hoje, é por isso que eu estou agradecendo, porque eu sei a trajetória que você fez para chegar aqui. E vamos para o nosso tema.
Qual que é a diferença entre empreender e intraempreender? Porque você tem do teu lado um empreendedor que é o Danilo, 100%. E você no mundo corporativo, mas também empreendendo no mundo corporativo. Então, qual é a diferença e quais os riscos assumidos, Cláudia? Muito boa a tua pergunta. Eu acho que é um tema muito divertido esse, Eu né? acho. Porque empreender realmente envolve riscos. Mas antes de tudo, então eu vou devolver para você porque eu olhei em você, você falou num farol, uma luzinha piscando para esse farol se conectar. Porque você tinha sonho. E eu acho que talvez a maior característica, antes de começar pela diferença entre o empreendedor e o intraempreendedor, é a semelhança, é o sonho, é a visão do que não existe, a vontade de construir. Isso é semelhante nos dois. Então, eu diria, antes da gente falar das diferenças, porque tem diferenças, existem semelhanças incríveis. Pode ser um grande empresário que tenha bilhões para investir, ou pode ser alguém que não tenha um tostão para investir. Mas esse brilho no olhar, essa visão, algo que ninguém enxergou e que essa pessoa está enxergando, nem todo mundo entende. E eu gosto de entender. Então, esse é o primeiro ponto. Empreender e intraempreender tem que ter isso como fundação, como base. Porque sem sonho, você vai fazer mais do mesmo. Ontem até o ministro falou, é diferente você fazer uma novidade e uma inovação. Novidade, a gente pode criar todo dia, mas como ela se sustenta? Ela transforma alguma coisa? A inovação não. O empreender traz algo diferente. E eu acho que essa é a fundação para os dois. Mas qual é a diferença? Quando você empreende sozinho, você inicia sozinho, mas você não segue sozinho. Você busca e traz pessoas que sonhem com você, que tragam a sua experiência para agregar, o seu poder de execução, a sua disciplina, a sua metodologia. Então, o empreendedor, ele busca, após ter o sonho, se reunir com essas pessoas e buscar agregadores para este sonho acontecer. Essas pessoas que conectam com ele sonham junto e fazem acontecer. O empreendedor no mercado, o empresário, um futuro empresário ou uma empresária que queira empreender, essa pessoa tem que ter, além da sua visão, algum conhecimento para que não entre num mercado que não permita essa entrada. Ela tem que estudar, essa pessoa tem que estudar um pouquinho do que existe e do que não existe, porque muitas vezes você pode estar sonhando algo que não existe no teu ambiente, no teu universo, mas exista num outro universo. Então, buscar conhecimento talvez seja também uma característica dos dois e uma necessidade. Agora, o risco tem uma diferença bastante grande. Porque quando você empreende sozinho e não dentro de uma empresa, o capital que você usa para este empreendedorismo, para essa empresa ou para o que você for fazer, para o serviço ou produto que você for criar, é seu. Ou você busca de um empréstimo para que você possa fazer, mas o risco de pagar, de se comprometer para pagar, é seu. Portanto, você conta com você mesmo. Sem dúvida, o empreendedor é com um seus tomador sócios. de risco, né? Exato. Ele é um sonhador e ele é um tomador de risco, né? Exatamente. Quando você intraempreende, você tem muitas vezes, na maioria das vezes, o capital utilizado para intraempreender é da própria empresa. Então, depende da decisão, ou do dono da empresa, ou do conselho, depende do tamanho da empresa que você está, da corporação que você está inserido, você usa parte desse capital se acreditarem que o teu projeto
vale a pena ali você dentro e conseguiu, que ele vai trazer um valor sem para dúvida. essa empresa. O valor pode ser reputação, o valor pode ser mais receita, o valor pode ser mais receita e margem, o valor pode ser novos mercados. E aí, os estudos, e aí tem metodologias e técnicas para que você faça estudos de viabilidade, pesquisas de mercado, para você ver, seja no empreendedorismo ou no intraempreendedorismo, como isso vai se comportar. Então, ainda mais hoje, não só com ferramentas de inteligência artificial, mas também conhecimento do mercado e, principalmente, isso é fundamental para todo mundo que empreende e intraempreende, as conexões com quem tem o conhecimento, as conexões com quem já opera nesse mercado, mesmo que você esteja criando algo diferente, as conexões com as personas que irão utilizar o seu serviço ou o seu produto Sim. ou a sua nova empresa. Então, se você fizer isso antes, você evita, você encurta o tempo de desgaste e de investimento de capital intelectual e você traz uma maior possibilidade de sucesso com menor risco, quanto mais seguro sobre Sim. os cenários você tiver envolvido. Você traz mais viabilidade. O empreendedor, ele entra não só com o capital dele, quando a gente fala capital, dinheiro, recurso mesmo, né? Então, ele entra com o recurso dele, com o conhecimento que ele tem. E muitas vezes ele não tem o conhecimento suficiente. Ele tem uma ideia, ele tem um sonho, ele toma risco, mas ele não tem o conhecimento necessário para que aquele sonho, aquela ideia, ela dê certo. No intraempreendedorismo, você entra com o capital da empresa, mas você tem um capital humano que já está realocado ali e que pode te ajudar bastante. Você fez isso e eu queria que você contasse. Você já contou para mim uma vez como foi a formação do autodiagnóstico, que é uma história incrível de intraempreendedorismo dentro de uma instituição que também já era grande. Como é que você vendeu essa ideia? Porque você teve que vender a ideia, você também teve que tomar risco, porque quando você vende uma ideia para o seu chefe, você toma um risco. O cara ou acha você brilhante, ou acha que está no momento de mandar você embora. Como é que foi isso? Você falou uma coisa antes de eu contar a história que me remetem a duas características importantes. Uma é resiliência, né? Você saber ouvir não, voltar e pensar, por que eu ouvi o não? Será que eu não transmiti a ideia corretamente? Muitas vezes as pessoas voltam já xingando o chefe, falando, não quer me ouvir, não quer... E às vezes, independente da forma, às vezes a comunicação é uma é uma estrada de duas vias, Importantíssimo. de duas mãos. Então, você vende só com o que você enxerga. E quando você volta e não aprende a olhar a lente que alguém olhou o que você transmitiu, e eu sempre falo que tem o ser, eu sei o que eu estou programando, planejando, e tem o parecer ser, como eu fiz você me perceber no que eu falei. É muito diferente a sua lente da minha, porque as suas histórias, a sua herança cultural, a sua origem, a sua estrada é diferente. A minha, eu levei de uma forma a tentar fazer. Então, fazer com que você enxergasse. Então, é tão importante o como a gente leva. E também, quando a gente leva um não, como a gente leva de volta para aprender. Eu levei muitos nãos para surgir o algo. Como é que você reage a isso? E eu diria que não fui eu sozinha. Foi a partir de uma observação muito profunda de como estava o mercado e de um sonho de fazer algo diferente, com a reunião de também um sonhador, um empresário sonhador e, ao mesmo tempo, visionário, que era o Edson Bueno, que acreditou no projeto, e outras pessoas, como o Romeu, como a doutora Dulce, pessoas que viram que aquilo ia ser diferente, que eu tive a confiança, e aí talvez seja o segundo ponto. Eu falei resiliência de um lado, de receber ou não,
mas também, do outro lado, você ter pessoas, você buscar falar para pessoas que confiem no que você Sim. faz, que já conheçam a sua história. E é um projeto que não nasceu sozinho, Gi. Ele nasceu de várias visões, de várias discussões. E como eu falei no início do nosso papo, de uma pesquisa importante de como era o comportamento do mercado, a minha sensação como visão de quem tinha começado com um umbigo na bancada de um laboratório, né, como microbiologista, mas ido para a gestão, querendo transformar um pouco mais a saúde e vendo que a experiência era muito comoditizada. A segurança com os médicos que faziam o exame, a sensação dos médicos de como eles estavam ali com o paciente como realizadores de exame e todo o background que eles tinham, como isso podia ser transformado dentro dessa experiência. E reunindo alguns pilares, a gente criou uma marca que hoje eu falo que é meu filho, que eu tanto me orgulho, mas eu tive a confiança dos controladores da empresa e de grandes líderes que eram meus líderes e que me permitiram não só sonhar, mas realizar. Mas eu tive, no meio desse caminho, que provar coisas. E esse é um ponto que eu queria falar para você. Um sonho não se transforma com um piscar de olhos. Um segundo para ter um sonho, 10 anos para colocar de pé. Exato. E aí, o Alta vai fazer 15 anos. Então, construir ele dentro da DASA, que é uma corporação que eu acho que, assim, era o lugar que eu tinha que fazer. É incrível como isso não nasceu antes e talvez com o mesmo líder poderia ter nascido, mas tinha que nascer ali. Por quê? Era um momento de mercado, era uma conjuntura de pessoas, era a confiança que eu, pela experiência e pelo que eu já tinha entregue, tinha adquirido. Eram pessoas que confiavam que tinham que mudar. Tantas coisas, pessoas que tinham também um sonho menor que se acoplou a essa nave mãe que virou Alta, e uma empresa ética. Eu acho que você fazer isso dentro de uma empresa, e a DASA tem isso para mim, talvez a grande característica de ser gigante como ela é e que ela mantém essa retidão ética para a saúde e para fazer o que ela faz com tantas marcas, com tantas áreas, com a complexidade que é a medicina diagnóstica, que é uma paixão na minha vida, como isso se configurou lá dentro, teve que ter a confiança dessas pessoas. Confiança é uma palavra que a saúde demanda muito e tem pouco, porque a saúde é muito fragmentada, mas que a gente conseguiu aos poucos. E eu diria que talvez, nesse meio do caminho, quando eu falo de gestão e configuração, ali na ponta, para fazer com que isso acontecesse de forma efetiva, tinha que ter os melhores profissionais. E aí você falou em capital humano. Capital humano, para que um sonho seja realidade, mas seja realidade com sucesso, as pessoas não veem normalmente os fracassos. Mas eu sempre falo, e não é jargão, precisa contar os fracassos para que se faça o melhor e o maior sucesso. E dentro desse capital humano, capital intelectual e de profissionalismo, grandes referências médicas estão ali dentro para que o Alta seja o que é. Então, além dos profissionais que fazem acontecer, do meu grupo de hospitalidade, do grupo que faz a gestão, eu diria que esses médicos são o crème de la crème do Alta. Não tenho dúvida. Para a audiência, aqui nós não estamos falando somente em saúde e laboratório de diagnóstico. Aqui, quando eu converso com a Cláudia sobre Alta Diagnóstico, nós estamos falando de cultura organizacional, nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de experiência do cliente, que agora todo mundo fala em customer experience, experiência do cliente. Alta Diagnóstico, para mim, na minha vivência pessoal, daquilo que eu conheço, é uma experiência incrível. E isso só foi possível, Cláudia, eu entendo que o DASA é grande, que o DASA tem excelentes profissionais, tem cultura organizacional, você traz isso muito na tua conversa,
mas tem a Cláudia Com. Uhum. Eu realmente, quando eu olho para o Alta, eu vejo a Cláudia Com, porque o Alta tem lideranças, né? E eu conheci algumas das suas líderes, me relaciono bem com elas, e elas fazem muito parecido com você. Então, você não é só uma gestora. Ser gestor é uma coisa, ser líder é outro, né? O gestor trabalha com processo, que você faz bem, né? Organiza tudo. O líder é aquele que todo mundo segue. E você consegue, numa Cláudia Com só, ter a parte de gestão e a parte de liderança. E isso no Alta, para mim, que te conheço, é muito visível. Então, eu vejo que a liderança, ela traz isso na cultura dela, e há toda essa parte de experiência do cliente com a qual você se preocupou há 15 anos atrás. Nós estamos falando de experiência do cliente hoje. Você se preocupou com isso há 15 anos atrás. E quando você vai para esse laboratório, você percebe que tudo que você faz lá é uma experiência do começo até o final. É sensacional. É até difícil ficar diante de você, putz, a Cláudia é minha amiga. Cláudia é minha conselheira, mas acima de tudo a Cláudia é um gigante na área de saúde e na área de gestão, é por isso que ela está aqui conosco hoje. E eu queria trazer esse assunto agora, um pouco para a tecnologia. Aonde a inovação, a inteligência artificial está impactando hoje? Porque você fez isso há 15 anos atrás. Onde está impactando hoje, Cláudia? Eu vou Até no relacionamento com o teu cliente lá, você já tem bonequinho digital para conversar com eles? se você me permitir, eu vou dizer que você vê as líderes, né, os líderes do Alta, fazerem como elas não fazem como eu. Não? Eu vou me permitir discordar. É uma delícia você formar pessoas que discordem de você, que te puxem para o melhor que elas têm. Então, se tem aí sim, como líder, algo que eu acho que é extremamente importante e que me permite hoje ver esse crescimento da marca com pessoas melhores que eu, é formar pessoas melhores que eu. Então, se hoje fazem, eu não diria que é igual, eu acho até bem diferente, mas fazem Mariana Resch, Mariana Montilha, todas as pessoas que trabalham diretamente comigo, no Alta especificamente, elas fazem diferente, fazem melhor em muitas coisas, e no que elas querem aproveitar a minha experiência, eu ainda ajudo com a minha experiência. Mas o mais divertido de tudo foi trazê-las para o mesmo sonho e depois ver coisas diferentes que elas estão fazendo, que eu aprendo com elas. Então, é muito interessante isso, né? E também formar pessoas para jornadas novas. A Fê trabalhou comigo 8 anos, a Fernanda Fares, 8 anos no Alta, hoje está dirigindo a Regional São Paulo da DASA. Então, fazer as pessoas estarem em lugares Eu ia te diferentes e perguntar isso. Quando levando. você forma, você tem a plena consciência que você está formando para o mundo, né? Eu estou formando para o mundo. Tanto para ficar no Alta, no DASA, quanto para voar. E eu imagino que você tem orgulho de todas elas, Muito né? orgulho, muito orgulho. Ontem à noite, em Ribeirão Preto, encontrei uma delas, que está num hospital da Rede Américas, a Ariane, e eu, no meio dos comentários, falei do quanto que de insatisfatina, aquela enzima que eu sempre falo que eu tenho, a insatisfatina, e ela falou, eu aprendi a ter insatisfatina, eu passo para todo... Quando eu vejo isso, eu passo para todo mundo isso, eu vejo que ela está formando mais pessoas, e isso me faz brilhar o olho. Pois é, mas é exatamente aí que eu digo que elas se espelham em você, Cláudia. Elas podem fazer diferente, sem dúvida é uma troca, você ensina e você aprende, né? E você sabe disso porque você é mentora, você é conselheira, então E você sabe que eu você cutuco, né, aprende. Gi? Às Eu não vezes eu tenho falo para dúvida. você, não vai por aí, eu acho que é isso, é aquilo. Porque eu acho que as pessoas falam muito de amizade, que o amigo também é aquele que fala o que você não quer Sim. ouvir. Eu acho que o líder é aquele que também traz para você o que ele discorda. Ele não é só para falar Te não, o tira da porquê, zona de conforto, né? e ele te puxa para algumas outras coisas. E aí você falou de tecnologia. Eu vou me lembrar de um episódio muito engraçado.
eu lembro, há uns anos atrás, muito antes da pandemia, né? A DASA estava já numa jornada digital de puxar para a digitalização da saúde. E eu lembro que me pediram para entrevistar uma pessoa que ia fazer parte de uma squad. Eu não conhecia muitos termos, squad, Scrum Master, isso e aquilo. Eu não conhecia nada disso. Eu tive que ir lá pegar os livrinhos de Agile e entender o que era metodologia para poder, pelo menos, fazer a entrevista. Aí entrei numa sala, uma salinha pequena de entrevista, tinha uma mesa do lado da outra, não esse mesão bonito que a gente está aqui, uma bem pequenininha, de uma sala, e vi um rapaz de bermuda, cheio de tatuagem, e brinco e não sei o quê. Eu falei, ops, desculpa, e fui fechar a porta. Ele falou, não, Cláudia, é aqui mesmo. E eu ainda segurando na maçaneta, pensava assim, como ele me conhece? Eu não conheço ele. E ele já me conhecia, já tinha me pesquisado, já tinha me virado do avesso sem eu saber. E aí eu fui, o Ismael, que está até hoje com a gente, um beijo para o Ismael, se ele vê, e que era um cara que estava querendo trabalhar diferente no estereótipo de todos os caras que eu imaginava que eu ia entrevistar, que estariam com aquela coisa do dress code, uma camisa, uma camiseta, uma calça jeans. Não, ele estava de bermuda, de chinelo. E aí eu vi que era um outro mundo. Era um outro mundo. E é um outro mundo. E quando a gente fala de futuro, eu acho que ninguém sabe sobre o futuro. Eu tive ontem não sei, essa semana uma discussão no conselho da CTC, que é uma empresa de tecnologia que está fazendo muitas coisas com inteligência artificial, e eu estou babando de ver os diamantes que tem para a saúde se beneficiar com eficiência, com experiência melhor. E eu vejo a DASA utilizar isso, e dá para você usar tecnicamente, né? Ou seja, o Alta pode fazer um diagnóstico mais rápido através de o uso de inteligência artificial para diagnóstico de câncer de mama, através de softwares que foram e ferramentas de inteligência artificial que foram desenvolvidos com DASA e hospitais americanos de referência para criar essa sinalização para o médico de coisas que às vezes até o olho nu não está vendo. Ao mesmo tempo, aceleradores de ressonância de quem tem a possibilidade de ficar menos tempo no equipamento com a mesma precisão, o mesmo nível de qualidade de imagem, mas eles aceleraram, através de inteligência artificial, softwares, a possibilidade de formatar a imagem mais rapidamente. Então, veja que a saúde tem tamanhos lugares para inteligência artificial. Eu li que 95% dos últimos desenvolvimentos que tiveram de inteligência artificial, grande parte não foi para frente. E eu li também que metade eram de, como que você falou? Agente virtual. Isso. Eu não acho que eu acho que o agente, não só o agente que aparece no aplicativo, mas o agente vai ser, eu estou aprendendo isso, talvez o futuro de muitas coisas, e inteligência artificial. Mas a gente tem tanta coisa nesta fase para capturar, na experiência do paciente, em você diminuir a possibilidade de no-show e melhorar para o paciente que vem e pode ocupar suas agendas melhores. Você pode personalizar cada vez mais a experiência e o atendimento, sabendo que a Gislaine, quando vai, ela vem de carro, ela gosta de estacionar, ela gosta do médico A, B ou C, ela faz o exame de uma maneira específica, ela gosta de colher deitada e não sentada. Veja como tudo isso pode movimentar a tua própria jornada. Sim, se você utilizar ferramentas. Se você consegue essa jornada, o cliente nunca mais vai embora. Exato. Então, eu acho que a inteligência artificial veio para ficar. Eu não tenho dúvida. Acho que quem não se inserir nesse mundo e não aprender vai ficar para trás.
mas não precisa saber tudo. Tem gente muito boa nisso, e eu sempre falo que se você não é tão bom numa coisa, se assessore De quem é? de gente que seja muito bom nisso, que você vai fazer o melhor. E eu conto com uma área de tecnologia maravilhosa que olha segurança de dado em primeiro lugar, Sim, segurança e anonimização do paciente, importantíssimo na área da saúde, então. segurança para os sistemas, porque a gente sofre um momento que o mundo é hackeado. Então, segurança para os sistemas e um mundo de produtos digitais que produzem experiências como a gente tem através do aplicativo Nave, que você pode ver o seu resultado, marcar, mandar para o seu médico, fazer o que você quiser ali para utilizar melhor em qualquer lugar onde você estiver. E hoje, talvez olhando para o futuro, que você me falou, quanto que não é só inteligência artificial, existem IoTs, dispositivos que vocês hoje veem na farmácia, como de glicemia, existem também para diagnóstico várias coisas. Então, hoje a gente tem várias coisas utilizadas para facilitar, para ir na casa do paciente fazer diagnóstico. Então, tudo isso facilita a experiência, melhora a experiência e traz muita segurança, desde que você utilize ferramentas homologadas que garantam segurança e que tragam a melhor experiência, chancelados pelos médicos que nós temos. Isso permite com que esse médico gaste mais tempo e invista mais tempo nos resultados, na análise, na interlocução com o paciente e com o próprio médico solicitante. Tudo isso, para mim, faz uma saúde diferente para o futuro. Eu sou muito otimista, ao mesmo tempo muito cautelosa de que as pessoas entrem numa nova vibe na saúde de colaboração. E eu, quando falo de empreendedorismo e intraempreendedorismo, eu não estou falando só da saúde. A gente tem N exemplos no mundo de que a gente pode trazer. Eu vou trazer um exemplo. Havaianas e Havaianas Top. Foi um intraempreendedorismo. Criou um novo mercado. É um case maravilhoso. Isso é um intraempreendedorismo. E se vocês pensarem em tudo que vocês podem fazer ali na sua empresa, independente da área, é incrível o que se pode fazer. O brasileiro é muito criativo e também tem que aprender um pouco com método, com disciplina e com eficácia para que crie coisas não só pelo sonho, mas que elas sejam sustentáveis. Sem dúvida. As mulheres, eu vou puxar sardinha para as mulheres, eu acho que tem muitos homens nos assistindo, eu acho que o mix é que dá um caldo melhor, mas as mulheres são muito criativas e têm empreendido muito, não só na saúde, em várias áreas que eu conheço. Não tenho dúvida, as mulheres são super criativas e elas são suportes para as empresas e para as famílias, né? Num outro podcast, nós discutimos exatamente isso com a Maristela Iannuzzi, que você conhece bem, sobre esse suporte que as mulheres são para as empresas e para suas famílias, né? Agora, nesse caldo todo, Cláudia, a gente tocou nisso, tem essa questão da gestão de pessoas, né? Porque tudo isso é legal, tecnologia é muito importante. Não tem dúvida, quando há tecnologia, quem mais se beneficia da tecnologia sempre é a área de saúde, né? Nós demos grandes avanços na humanidade por conta de tecnologia e porque a saúde foi melhorando, as pessoas morrem menos, vivem mais, então as pessoas se beneficiam muito dos grandes saltos de tecnologia. Mas por trás de tudo isso tem toda a parte de gestão, que precisa ser bem feito. E você tem uma grande experiência, Cláudia, como mentora e como conselheira. Como é que você usa isso, a mentoria, para fazer toda essa gestão de equipe? A gente já falou, né? Você cria pessoas para o mundo, mas como é que você mentora? Aquela ou aquele que está mais próximo de você? Eu acho que mentoria, em primeiro lugar, eu fui mentorada. E foi muito especial para mim. Fui mentorada num programa muito legal, que é o PDEC, Programa de Diversidade em Conselhos do IBGC. O meu mentor
era muito diferente de mim. Ele tinha 43 anos de mundo de Big Four, de auditoria, e é um conselheiro exemplo de muitas décadas de conselho. E eu falei, meu Deus, que cara que foi sorteado para mim. Eu fui sorteada, parar nas mãos, eu não vou conseguir me adaptar. E foi espetacular. Foi incrível. Foi incrível. Por quê? Porque ele me cutucava onde eu não enxergava. Então, a mentoria não pode ser chata. Mentoria, você tem que, em primeiro lugar, para mim, cada mentoria é personalizada. Eu acredito em mentoria coletiva, quando ela trata um assunto ou temas em sessões específicas. Mas aquela mentoria que você conta em várias sessões com 1 ou 2 mentorandos, ou mentores, e os mentorandos contam com isso, às vezes sócios de uma empresa, às vezes uma pessoa só. Para mim, mentorar é uma arte. Provocação, né? É Um uma ato de arte, provocação. é um ato de provocação e, ao mesmo tempo, de acolhimento. Você tem que saber enxergar o que a pessoa... De novo, são as lentes, né? Eu sempre falo, A perspectiva. eu ponho aqui meu óculos, minha lente vai ser diferente da sua. Então, a gente vai estar num assunto, nós podemos até concordar sobre o assunto, mas eu estou vendo... De uma perspectiva diferente. De novo, carregando a minha herança e você carregando a sua herança. Então, essa arte que é mentorar é você levar não o que fazer, mas possibilidades de como fazer ou de como enxergar um determinado assunto. E eu efetivamente me encontrei. Eu achei incrível como mentorar pode transformar. Você e o mentorado, Transforma a vida dos dois. Transforma os dois. Então, eu tenho muitos mentorados e mentoradas. Sou honrada de fazer isso. O programa da EY, do Winning Women, você mentora sócios de empresas, mulheres. No MFN, a gente tem um programa de mentoria também. E na vida, o que eu puder mentorar, minha sobrinha, que é minha filha postiça, a Gabriela. Beijo, Gabi, que eu sei que você vai ver o podcast da titia. O que eu puder fazer para pessoas poderem transformar a sua vida para melhor, eu vou fazer, seja através de mentoria, de amizade, de orientação, de podcast. Eu sei que eu vou estar contribuindo de alguma forma. Então, é uma paixão, é uma arte, precisa ter método. Eu criei o meu método aprendendo com vários, e aí criei o meu método de mentoria. E acho que cada um, o método ele não pode ser engessado, porque cada um tem uma dinâmica diferente, uma forma de lidar. Tem mais agenda, menos agenda, mais tempo, menos tempo. E a mentoria pode ser rápida, né? Mas ela tem que impactar positivamente. Eu não tenho dúvida. Para ser mentor, você precisa ter vontade, conhecimento para aportar algum conhecimento, e você precisa querer transformar, Cláudia. Só é mentor quem quer fazer alguma transformação. A gente está caminhando para o final, mas eu quero muito que você fale de mulheres e saúde, que é o que você gosta de falar. Eu tenho trabalhado muito nisso, Gi. Eu acho que tem alguns dados que talvez eu possa usar um exemplo. Que eu passei por uma experiência aí no começo do ano de saúde, depois da menopausa, e talvez um ponto importante para falar, se você me permite, para todas as mulheres e homens que estão nos assistindo, porque existem muitos mitos sobre, eu vou usar um exemplo, mas a gente está no fim de setembro, vamos entrar em outubro, câncer de mama, conscientização, novembro, próstata. Mas eu vou usar um exemplo que eu acho que esses meses são ótimos para conscientização, mas existem alguns temas que a gente acha que sempre vai acontecer no vizinho. E nunca vai acontecer com a gente. O câncer de colo de útero assola muitas mulheres. Entre 2000 e, se você me permite, eu vou até pegar o número, entre 2023
2025, as estimativas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, indicam que para esse triênio serão estimados mais 17 mil novos casos ano. Veja que quando a gente fala isso, seria normal a gente falar, pois câncer é uma doença tão difícil porque não tem cura. Não é isso. Esse é o ponto. Eu queria dar um break. Eu tive um susto. Eu tive uma lesão, tive que fazer uma cirurgia, não era maligno, mas eu queria, foi por isso que eu me inseri tanto nesse assunto. E câncer de colo de útero mata mulheres, tiram mulheres do trabalho, fazem com que os homens percam as suas famílias e fiquem só com os seus filhos ou suas filhas sem a dona de casa que está ali na casa. Então, por isso que eu falei, chama a atenção das mulheres e dos homens. Porque eu não estou falando só de câncer de colo de útero. Olha o número que eu vou te dar. 99% dos casos de câncer de colo de útero são por conta de uma doença viral. Nossa, que do incrível. HPV. Portanto, hoje já existe vacina para HPV. Então, não dá para falar que não tem cura para câncer. Dá para a gente erradicar o câncer de colo de útero. E por que eu falei que eu falo não só para mulheres, mas para homens também? Porque o câncer de garganta e câncer de pênis, que ninguém acha que vai acontecer, já tem muitos casos no mundo e que também vêm por causa do HPV. São assuntos que têm tabus. E que nós precisamos falar mais a E respeito. nós precisamos porque nós conseguimos, Sem dúvida. através da vacina, conseguir prevenir este tipo de câncer. Veja só, todo mundo fala que é uma doença que não tem cura. Tem. É só prevenir. A cura Tem. está na prevenção. Dá para vacinar. O SUS já pôs vacina, Incrível. tem vacina nos laboratórios privados e tem um outro tabu de que é só para adolescente que está na vida sexual ativa e começou a vida sexual. Não é verdade. Entre 9 e 45 anos, já pode vacinar. No Brasil, fora do Brasil, é acima de 45 anos. E no Brasil já tem muita gente acima de 45 anos, que é outro tabu. Porque a vida sexual ativa não vai só até 45 anos. Então, mulheres e saúde, na minha opinião, tem que ter informação. Você está sendo vetora. Muito obrigada por trazer esse assunto. Eu que super te agradeço. Assunto super importante para a gente Porque é colocar um no podcast. assunto que todas as mulheres têm que ouvir falar para os seus maridos, porque normalmente é a mulher que leva o marido para o médico. E tomar vacina é como você tomar uma outra vacina. São 2 doses que você vai tomar e que você vai fazer com que você ganhe a oportunidade de estar imune a um tipo de câncer. Olha que incrível que as mulheres têm esse poder e que os homens ganharam esse poder também. Então, se tem algo que eu pudesse falar, eu trouxe exemplo de chamo a atenção para o câncer de mama, que é outro, muito importante, que a gente está entrando em outubro, mas que as mulheres têm a capacidade de comunicar, levem para suas empresas. As empresárias podem fazer isso. Existem empresas, tem um case espetacular do Boticário, que foi feito, o Boticário disponibilizou a vacina para as mulheres do Boticário. E todas tomaram. Olha que incrível você poder fazer isso. E se você não pode, na sua empresa, subsidiar, você pode, de repente, comprar e descontar na folha de pagamento em algumas vezes. Você ajuda a mulher a fazer isso. Então, veja que tem tantas coisas que a sociedade civil, os empresários podem fazer pela saúde, e as mulheres com poder de comunicação, como você tem no LideraCast, para grandes líderes que estão assistindo, podem fazer isso e levarem para suas empresas. Eu estou à disposição, a gente pode explicar mais sobre isso. Cláudia, você sempre está à disposição, acho incrível, muito obrigada.
Nesse episódio, pessoal, e para a audiência, nós falamos em iniciativa, resiliência, em transformar sonhos em ação, porque empreender e intraempreender, para mim, é um ato de coragem. Sempre, Cláudia. E eu queria muito que você falasse uma frase inspiradora para a nossa audiência. Nossa. Você tem muitas Eu não frases sou de inspiradoras. frases jargões, né? Eu já falei da insatisfatina. Busque a sua insatisfatina, porque é através dessa brincadeira de ser uma enzima da sua própria insatisfação levar você para onde você quiser. Eu acho que homens e mulheres, o Brasil precisa disso, de ética, de metodologia, de disciplina, e de nós nos orgulharmos do que nós fazemos. E aí a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando a gente sonha e a gente tem tudo isso para realizar, a gente realiza e se orgulha do que a gente realizou. Então, realize, sonhe e realize. Realize com sua disciplina, com sua insatisfatina e, principalmente, com amor, paixão e com seus sonhos. Isso é muito importante. Eu acho que é isso que eu estava falando, né? Empreender é mais do que um ato de coragem, é uma atitude, né? E intraempreender, claro que eu fui ler um pouco sobre isso, é você ser dono sem ter o crachá do dono, mas você ter um filho, ter essa disposição, ter esse orgulho de ter criado algo diferente, que é o que você fez com Alta, Cláudia. Super parabéns, viu? Obrigada. Muito Eu agradeço a obrigado. oportunidade. E estaremos sempre juntas, óbvio. Quero aproveitar aqui também para agradecer a FilmeLab, que é a empresa de audiovisual, que sem ela nós não estaríamos aqui hoje. E quero convidar a todos para o próximo episódio do LideraCast, porque aqui nós amamos projetos que transformam empresas e transformam vidas. Muito obrigada, Claudinha. Eu agradeço. Amo você. Um beijo.